O primeiro assassino em série documentado da América, H.H. Holmes, foi responsável por criar um Castelo da Morte. Nascido em 1861 na cidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, Herman Webster Mudgett, posteriormente conhecido como Henry Howard Holmes, era considerado um dos melhores alunos da sala e, por conta disso, sempre foi o alvo preferido dos chamados valentões, que certa vez, ao descobrirem que ele tinha medo do médico da cidade, o obrigaram a invadir o laboratório do doutor e ficar frente a frente com o esqueleto. Dizem que teria nascido ali todo o seu fascínio pela morte. Em 1882, ele entrou na Universidade de Michigan, onde se formou em medicina. Enquanto estudante, trabalhou no laboratório de anatomia e conheceu o trabalho do Dr. White, um grande defensor da dissecação humana. Além disso, Herman também ganhava dinheiro roubando cadáveres dos cemitérios locais e os vendendo ilegalmente para a faculdade. Também chegou a usar corpos para fraudar empresas de seguro de vida. Depois que se formou, Mudgett passou os anos seguintes vivendo como um andarilho. Ao se estabelecer em Illinois, em 1885, ele adotou o nome de Henry Howard Holmes. Lá, conseguiu emprego em uma farmácia na Rua 63. Holmes era o tipo de pessoa que sempre andava na moda. Sua personalidade agradável e brilhante fazia dele um homem muito charmoso e atraente. Em contraponto de seus talentos notáveis, Holmes tinha fama de ser um péssimo pagador, e isso fez com que ele acabasse fazendo sua primeira vítima, justamente a dona da farmácia onde ele trabalhava. Acontece que, com a morte de seu marido, Elizabeth Holton foi convencida a vender seu negócio para ele. Porém, a falta de pagamento fez com que a senhora acionasse seus advogados. Logo depois, ela sumiu e nunca mais foi vista. Em seguida, o rapaz dedicou-se a seu projeto mais ambicioso, um castelo. O gigantesco prédio de 3 andares seria construído em um terreno vazio que ele comprou do outro lado da rua onde ficava a farmácia. A estrutura era feia e grande, contendo mais de 100 quartos. As equipes de engenheiros eram substituídas constantemente. A estratégia serviu para que somente Holmes soubesse cada detalhe da planta do local. O primeiro andar era um bloco inteiro de fachadas de lojas, as quais ele poderia alugar para novos negócios que abririam na cidade. Já o terceiro conteria apartamentos para as pessoas da região, que, sem saber, se tornariam vítimas de Holmes. Alguns dos quartos teriam paredes com divisórias falsas, já outros possuiriam até 5 portas. Muitos dos recintos esconderiam embaixo das tábuas do assoalho uma tubulação que ajudaria a levar os corpos até o porão, onde o homem dissecaria, queimaria e esfolaria suas vítimas. Embora a mansão não tivesse uma aparência convidativa, as vítimas acabavam entrando lá por vontade própria. Muitas, inclusive, eram funcionárias. Durante seus 2 curtos anos no castelo, Holmes contratou mais de 150 mulheres para trabalhar como estenógrafas. Elas eram seu alvo predileto. Apesar de ser acostumado em aplicar golpes, foi justamente em uma dessas fraudes que ele acabou preso pela primeira vez. Na ocasião, ele tentava vender um cavalo do qual não era dono. No período de cárcere, conheceu o detento Marion Redgepeth e em uma de suas conversas ele lhe confidenciou um de seus planos.
forjaria a própria morte e ficaria com o dinheiro do seguro. O detento lhe ajudou a encontrar um advogado que o auxiliaria no golpe, mas como não foi recompensado pela valiosa dica, dedurou o plano para os policiais. Isso fez com que H.H. Holmes tivesse que alterar alguns pontos de seu projeto. Agora, em seu lugar, quem iria morrer de mentira seria Benjamin Pitezel, empreiteiro e um de seus principais comparsas. No entanto, ele aproveitou a ocasião e realmente matou Pitezel. Como se não bastasse, ele ainda mentiu para a esposa de Benjamin e ainda por cima assassinou 3 dos 5 filhos de Pitezel. Após a onda de assassinatos, Holmes fugiu com o dinheiro. Apesar de sair bem-sucedido do plano, o cerco contra Holmes começou a fechar quando as autoridades encontraram os corpos dos filhos de Pitezel. Rastreado pela Agência Nacional de Detetives de Pinkerton, H.H. Holmes foi preso no dia 17 de novembro de 1894. Após sua condenação, ele confessou 27 assassinatos em uma entrevista a um jornal local. Entretanto, ele foi condenado apenas pela morte de Benjamin. Apesar disso, acredita-se que o número de vítimas possa ser muito maior, por volta de 200 pessoas. Este ponto, porém, gera inúmeras controvérsias, com algumas fontes considerando o sujeito um ávido serial killer e outras contestando se ele realmente matou tanta gente assim, apontando que seus crimes podem ter sofrido exageros pela imprensa sensacionalista da época. Holmes foi enforcado em 7 de maio de 1896.